Olá, buenos dias, muy buenos dias, saludos a todos, a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Ulisses, essa é uma aula de língua estrangeira e espanhol. Saudações também aos colegas professores, às colegas professoras que acompanham vocês durante as aulas. O pessoal que assiste aula nas escolas pelo IPTV, né? Hoje, ou por enquanto, né? Eu vejo aqui o pessoal de Baixa Grande do Ribeiro. Tem duas turmas. Francisco Aires, pessoal de Guaribas, pessoal de Uruçuí e a Marivânia, que assiste aula com a gente pelo YouTube, né? E aí vai aparecendo mais gente durante aí o tempo da aula, né? Beleza. Sejam bem-vindos mais uma vez. Na aula de hoje, a última aula de setembro, né? O próximo encontro, Raul. Bom dia, Raul. O próximo encontro já vai ser em outubro, né? Essa é a última aula de setembro. E aí nós trabalhamos durante o mês de setembro o imperativo. Esse assunto de setembro encerra o conteúdo, Anderson, bom dia, buenos dias. Encerra o conteúdo da nossa prova bimestral, que vai ser em outubro, né? A gente está aqui no canal naquele processo de elaborar prova, conferir, né, gabarito e tal. Acho que devem marcar. Se é que já não está marcado no calendário de vocês, deve estar marcado, né? Cada escola também tem seu calendário e tal. Mas as provas de outubro, a terceira bimestral, o conteúdo vai até aqui, imperativo. Eu não coloco é uma prova de 10 questões e eu divido interpretação de texto, gramática e procuro trazer a interpretação para o que a gente trabalhou em sala de aula. A gente trabalhou aquelas festas populares, fiestas populares. Vocês lembram que a gente viu Dia de Reis na Espanha, Fiesta de San Fermín, aquela da corrida de touros, Dia de los Muertos, né, no México, Dia de los Muertos. Então essas temáticas elas aparecem para a gente na avaliação e as questões gramaticais são no estilo do que a gente faz aqui. Toda vez que eu trabalho um assunto gramatical, eu faço exercício. Não tem aula que a gente não faça exercício, a gente pratica bastante, né? Então tem aqueles exercícios modelo quiz, né? De completar ali uma frase usando o verbo tal, é naquele modelo, viu? Tá tranquilo. Eu tô falando de prova porque encerra o mês de setembro, até a próxima semana ainda é conteúdo para a prova, mas a gente já encerrou esse conteúdo. A gente já viu. Então, o conteúdo da terceira bimestral está concluído. O que é mesmo? Presente do subjuntivo, que a gente viu em agosto, e o imperativo, imperativo afirmativo, negativo, que a gente viu aqui durante esse mês de setembro. Como a gente tem duas aulas no segundo ano, eu sempre procuro trabalhar interpretação de texto e gramática, né? Então, na aula de hoje, ó, tá aqui o objeto do conhecimento, que, né, são os conteúdos, né? A gente chama agora de objeto do conhecimento, são os conteúdos, né? Os objetivos, né, de se aprender, qual a finalidade. A teoria prática, resolução de questões, é uma constante aqui entre a gente resolver questões, né? Acho que entrou o pessoal de Uruçuí, não foi? Buenos dias. Não, tá. Tudo bem. Pronto. Me encontrei. É uma aula, hoje é quarta-feira, né? Pronto. A gente vai, na verdade, concluir hoje o conteúdo, né? O imperativo. Pronto, o imperativo. Depois tem interpretação de texto, né? É isso, porque no mês de setembro, dia 7 de setembro, a gente teve um feriado. Então, a gente tem uma aula a menos, comparando com as outras turmas. As outras turmas de segundo ano, bom, a turma da tarde, dou aula dia de terça, né? Foi ontem. Então, eu fui no embalo.
Então, a gente encerra imperativo de verdade, tá? A gente encerra imperativo de verdade hoje com esse conteúdo, tá bom? O que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe alguns verbos irregulares na segunda pessoa tu. Semana passada, nós trabalhamos imperativo afirmativo, né? E hoje eu vou trabalhar os verbos irregulares, tá? Para a segunda pessoa tu. Aqui diz assim, deixa eu só olhar bem aqui, só um minuto, deixa eu ver, pronto, perfeito. Alguns verbos apresentam irregularidades na segunda pessoa do singular. A segunda pessoa do singular, tu, né? Alguns verbos apresentam irregularidades na segunda pessoa do singular no imperativo afirmativo, né? No caso desses verbos, a irregularidade é no imperativo afirmativo. Aí ele diz assim: mira la tabla, olha a tabela, e escreve frases informales. A gente não vai fazer essa atividade de escrever frases, né? A gente vai fazer depois uma atividade de marcar. Ó, quando eu falei da prova, eu disse, ó, as questões gramaticais são no estilo do que a gente faz em sala de aula. Eu estou falando desse estilo aqui. Vocês estão acostumados, né? Vocês já repararam isso, né? Quando eu trabalho um assunto novo, gramatical, né? Na sequência, eu já trago esse modelo de exercício, que é para a gente testar se a gente aprendeu mesmo, né? Se estava prestando atenção, se aprendeu, né? E é uma forma de você internalizar o conteúdo, guardar, gravar o conteúdo. Então, ó, o que que é? São verbos irregulares na segunda pessoa, tu. Então, no caso do verbo ser, se eu for tratar uma pessoa, alguém por tu, né? No caso do verbo ser, fica ser, tener, tem, venir, vem, ir, vê, saber, sabe, oír, hoje, salir, sal, poner, pon, decir, di e hacer, haz. O que é isso aí? É a irregularidade para a segunda pessoa tu. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu sempre falo, que eu sempre repito. O que a gente estuda de gramática em espanhol corresponde à fala. Corresponde à fala. Porque aqui no Brasil a gente fala de um jeito, escreve de outro, porque a gramática, né? No dia a dia a gente fala meio que diferente, vou dizer assim, né? Mais à vontade. Em espanhol isso não acontece, né? O que você aprende em gramática corresponde à forma como as pessoas falam. Talvez por isso que quando a gente depois vai ver um filme, ouvir uma música, a gente tem tanta facilidade para entender. Depois que a gente estuda mais ainda, né? Que corresponde muito. Então vamos ler mais uma vez. Para o verbo ser vai ficar ser, tener, que é o verbo ter, tem, né? Tem paciência, imperativo. Venir, vem, vem na minha casa. O verbo ir, ve a la escuela. Saber, sabe. Oír, oye. Oye la música. Salir, sal. É escrito da mesma forma que sal. Sal em espanhol também escreve assim, sal. Pronúncia diferente, né? Sal. Poner, que é o verbo pôr, colocar, pon. Decir, di. E hacer, haz. Eu vou deixar aí do jeito que está em tela cheia. Vou marcar 1 minuto para que vocês façam print, ou quem está anotando terminar de anotar. Essa parte de irregular para a segunda pessoa é praticamente quase certo que a gente vai encontrar uma questão, né, na avaliação. Então, o Renan vai marcar para a gente 1 minuto, por favor,
Renan. Ok. Então, agora a gente vai fazer os exercícios, né? Olha só. Sabendo como é a forma irregular desses verbos para a segunda pessoa tu, o modelo de exercício é esse. Vocês já estão acostumados, né? Isso aqui para vocês já faz parte. Marca a alternativa que completa a frase abaixo corretamente com o verbo em imperativo afirmativo. Faltou um enzinho aqui, mas não compromete. Com o verbo em imperativo afirmativo. Poner esses pratos allí. Ora, o verbo poner, para a segunda pessoa tu, ele é irregular, tá aqui na tabela, né? Ó, poner, como é que fica? Pon. Então você marca aqui, deixa eu ver se eu animei. Pronto, a letra E. Pon esses pratos allí. Essa eu fiz, né? A próxima com vocês, tá? Tendo resposta, mandem. Questão 2. Vou marcar 1 minuto, Renan. 1 minuto. Isso, Marivânia. Tá, eu vou já voltar a primeira questão para o pessoal de Francisco Aires para fazer print, né? Deixa eu só confirmar aqui a resposta. É a letra C, né? As. Deixa eu ver. Letra C. As. Um pouco mais de crema pasteleira. Em português a gente fala faz, né? Faz tu, né? Faz um pouco mais de crema pasteleira.
é creme de confeiteiro em espanhol. Crema quer dizer creme. E pasteleira, né? Em espanhol, olha que interessante. Essa palavra parece de pastel, né? E é pastel. Só que em espanhol, olha que legal. Pastel não é pastel, aquele nosso pastel frito, né? Pastel em espanhol é torta. Torta doce. Uma torta de maçã, uma torta de banana, eles chamam de pastel. Então, pasteleiro, ó que legal, falsa cognata, né? Pasteleiro, pasteleira em espanhol quer dizer confeiteiro, confeiteira. Então, crema pasteleira quer dizer creme de confeiteiro, que é um creme amarelo, daqueles que tem em confeitaria, que faz com gema, baunilha, né? Chama crema pasteleira. Aí, ó, pastel quer dizer torta, pasteleiro, pasteleira, confeiteiro, confeiteira, né? Então, como a palavra crema em espanhol, creme em espanhol é feminino, crema é feminino. Então, crema pasteleira significa creme de confeiteiro, né? Enfim, creme confeiteiro. Tá certa a resposta. Muito bem, tá? Fizeram o print aqui dessa primeira questão, dessa segunda questão. Eu vou voltar. Deixa eu só ver aqui. Ó, você tá vendo que aqui tá animado errado, né? Não é a letra D. É a letra C. Vou até tirar daqui, ó. Não tem como ser a letra D. Hagamos aqui é para nós outros. É a animação que saiu errado. Viu? Hagamos nós outros. Não tem como ser essa resposta. A resposta é essa. As, né? As, tu. Tá bom? Então faz print aqui sem estar marcado errado. E aí eu vou voltar para a primeira questão, para o pessoal de Francisco Aires fazer print dessa primeira questão, tá? Espera aqui 20 segundos, tá, pessoal? Vamos lá? Para frente. Questão 2 a gente já resolveu. Questão 3. Mesma coisa. Marco para vocês, Renan. Te marco 1 minuto para vocês resolverem a terceira questão. 1 minuto. Muito bem. Manalisa, né? Manalisa Alves. É exatamente isso. O verbo decir na segunda pessoa tu fica di. Di, em português a gente fala diz, né? Di la verdade a tus padres. Tá na letra B. Acho que aqui tá animado direitinho. Pronto, tá. Di la verdade a tus padres. Perfeito. Muito bem.
Muy bien. Bola pra frente, né? É di, tá? Di. É irregular. Di, la verdade. Quarta questão, verbo ser. Marca um minuto, Renan. Ok. Veja só. Exatamente, viu? É, uma analisa, né? Letra C. Ser mais paciente. Em português fica igual também. Ser mais paciente com los niños. Esse mais com acento quer dizer mais. É advérbio. É um acento diferenciador. Niños quer dizer meninos, crianças, né? Vocês sabem. O, o verbo, ele é acentuado também, né? É, pela mesma razão do mas, é acento diferenciador, tem que estar acentuado. Esse acento, o acento não influencia na pronúncia. A gente já teve aqui, a gente aprendeu regra de acentuação no primeiro semestre, e a gente aprendeu que em espanhol as vogais não mudam de som. Então, o acento, ele não altera o som da vogal. O acento tem duas funções: ou para marcar a sílaba tônica de algumas palavras, ou funciona como acento diferenciador. Esse ser com acento é verbo no imperativo, porque existe um outro ser sem acento que é pronome reflexivo, ó. Tipo, ella se viste, ela se veste, pronome, ó. Ella se viste muy bien. Aqui é pronome reflexivo. Ela se veste. Aqui com acento é verbo, tá? Ah, beleza, né? Marivânia. Quinta questão. Esse ser aqui é para dizer que é reflexivo. Você vai usar um pronome para a segunda pessoa, tu. Bora ver como é que vocês se saem aí. Vou pedir para o Renan marcar também um minuto. Renan, um minuto.
Vamos lá, vamos lá. O que é que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando os verbos irregulares para a segunda pessoa tu. Qual é o verbo aqui no caso? É o verbo ir. O verbo é esse aqui, ir. Esse SE no final é para dizer que você deve acompanhar ele de pronome reflexivo, tá? Significa isso. Na tabela que você viu no começo da aula, até dei um tempinho para fazer print ou terminar de anotar, não sei. Ó, como é que fica o verbo ir. Ver. Verbo ir. O verbo ver também fica igual, né? Tem a mesma forma, ir e ver. Então, ver. Ele tem que aparecer ali naquela resposta, né? Cadê? O verbo ir. Então, como é que vai ficar o verbo ir? Ver. O que é que está faltando aqui? Está faltando, já viram a resposta, né? Está faltando o pronome reflexivo, tá? Pronome reflexivo. Vamos lembrar os pronomes reflexivos em espanhol. Yo, me, tu, te, ó, tu, te. Él, ella, usted, se. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ellas e ustedes, se. Então, para a segunda pessoa, o pronome é te, né? Segunda pessoa, tu. Então, esse pronome vem para cá, para depois do verbo. Ó, formando com o verbo uma palavra só, que em espanhol fica junto, vete. Aqui eu tô dando uma ordem afirmativa para alguém, tratando esse alguém de tu, né? Então, fica ve, como ele pediu que eu usasse pronome reflexivo, junto te, vete. Imperativo afirmativo, que é o caso aqui, né? O pronome fica sempre depois do verbo, como acontece em português, né? Diga-me, beija-me, né? O pronome vai depois. Só que no espanhol, o pronome se junta ao verbo. Eles não usam hífen, né? Vai se juntar ao verbo formando com o verbo uma única palavra. Então, ó, é a letra B. Vete. Vete de aqui ahora mismo. É tipo, sai daqui, né? Sai daqui agora. É mais ou menos isso. Vete de aqui ahora mismo. Né? Tá tangendo. Letra B. Beleza. Ok. Olhe, pessoal de Francisco já foi. Pronto, eu tô lendo tua mensagem, já foi. Isso, Marivânia, vai embora daqui, né? Vai embora e está tangendo a outra. Pronto. Então a gente encerrou a parte gramatical desse conteúdo. Agora sim, a gente encerrou agora, tá? Prestem atenção. Essa questão a gente vai vou colocar parênteses aqui, ó. Porque a gente vai julgar se é verdadeiro ou falso. Vou repetir, presta atenção. A questão para esse texto é de V ou F. Não tem só uma resposta correta, é V ou F. Você vai dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa. É uma questão de interpretação. Da UNB, Universidade de Brasília, né? Eu vou ler o enunciado da questão, que diz assim: En el texto queda claro que. No texto fica, queda quer dizer ficar. En el texto queda claro que. Esse queda é do verbo quedar.
que significa ficar. No texto, fica claro que, tá? Se ele está dizendo que no texto fica claro, é porque tem que estar lá a informação, né? O texto é um texto publicitário, né? Publicitário. É uma propaganda, né? E existe publicidade para vender um produto, né? Um carro, margarina, serviços bancários. E existe publicidade do governo, das instituições, né? Campanha de vacinação para gato, para cachorro, né? Vacine o seu animalzinho de estimação, né? É, de prevenção a doenças, né? Faça o pré-natal, né? Faça seus exames de, sei lá, de câncer de mama, realize, pratique esportes. Os governos também fazem publicidade, campanha de alguns serviços. Aqui é um deles. Eu vou ler, e no final vocês me digam o que é que vocês acham dessa campanha. É sobre o quê? Qual é o assunto? Eu falei que é uma publicidade, né? Então, en el tema de la droga, tú tienes la última palabra. En el tema de la droga, tú tienes la última palabra. Tengo algo para ti. No. Ven, hombre. No. Prueba un poco. No. Vas a alucinar. No. No te cortes. No. No seas gallina. No. Solo una vez. No. Te sentirás bien. No. Hazlo ahora. No. Tienes que probar. No. No pasa nada. No. Lo estás deseando. No. Di que sí. No. Não sei se vocês repararam que alguns verbos estão no imperativo. Eu não vou traduzir, tá? Eu não vou traduzir. Isso, Marivânia, de não às drogas, né? A campanha, a Marivânia acompanha as aulas aqui pelo YouTube. A campanha é de não às drogas, perfeito. Eu não vou traduzir agora. Eu vou marcar um tempo para que vocês tentem responder. Lembrem, é de V ou F. Não me mande aqui uma resposta, porque não é só, é uma sequência de verdadeiro ou falso. Você vai julgar se é verdadeiro ou falso. É uma questão pura em espanhol. Texto em espanhol, alternativas, né? Para julgar verdadeiro ou falso também em espanhol, tá? Vamos tentar dessa forma, tá? Como tem o texto, tem que voltar no texto, eu vou marcar um tempinho confortável. Eu vou marcar 3 minutos, aí quando eu voltar, eu vou fazer a tradução do texto, conversar um pouco mais sobre ele, mostrar os verbos que estão no imperativo, né, para ver se você identificou os verbos no imperativo, tá? E aí traduzo tudo, o texto, as questões. Então o Renan vai marcar para a gente 3 minutos, Renan.
Tá. Vou fazer assim, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, tá? Eu vou marcar mais um minutinho, tá bom? Vou marcar mais um minuto e aí a gente volta já para correção. Tá legal? Então, Renan, vou marcar mais um minuto. Bom, vamos lá então, tá? Vamos primeiro para a tradução do texto. É uma campanha antidroga, né? Para desestimular o contato, o uso. Essas campanhas antidrogas, elas são voltadas, geralmente, para um público que ainda não é usuário. Elas são voltadas para um público que não é usuário. Porque quem já é usuário de droga dificilmente vai se convencer, até mesmo pelos efeitos, etc. e tal, com uma campanha publicitária. Então é voltado geralmente para um público jovem que ainda não é usuário ou fez uso de droga. E geralmente é numa idade onde se começa a ter contato no sentido de que alguém ofereça, ou de que algum colega use alguma coisa. Por isso que a linguagem é uma linguagem, a da campanha, é uma linguagem mais jovem, né? É mais juvenil, cheio, cheio não, se faz uso de gíria, porque faz parte do vocabulário, né, jovem, juvenil, infanto-juvenil, esse período da vida aí, né? Outra coisa que é interessante reparar nesse texto, quando eu não sei se vocês, provavelmente vocês devem ter sacado, é uma pessoa oferecendo droga e a outra negando, só diz não, não. E no texto, o não, que é o não do espanhol, né? Não, está escrito em caixa alta, né? Nessa letra maiúscula, essa letra, né? Não em caixa alta. E vocês devem saber que na internet, na linguagem virtual, no bate-papo, quando você escreve em caixa alta, significa grito, está gritando, está falando em voz alta. Então o não aqui é enfático, é gritado, né? Então a pessoa nega com firmeza, com veemência. Tinham reparado nisso, né? Quando a gente lê texto, interpreta texto, a gente tem que reparar nessas coisas, né? Então o não, ele está em caixa alta, da mesma forma que o tu do título. En el tema de la droga, tu está em caixa alta. Tienes la última palavra. En el tema de la droga, tu tienes la última palavra. Está vendo que eu estou enfatizando na leitura? Tu tienes la última palavra, né? Isso faz parte, essas estratégias, né, da, da publicidade. E repito, é uma pessoa oferecendo e outra negando. Então ele fala assim: tenho algo para ti. Aí ele nega, né? Ó, não. Vem, homem. Vai lá. Tipo, bora lá, meu irmão. Venha, meu irmão. Né? Não. Prova um pouco. Não.
tu vais alucinar, vais ficar alucinado, né? Não. Não te cortes, seja, não corte a onda, né? Não se prive. Não. Não seas gagina, gagina quer dizer galinha. Não seja galinha. Em espanhol é covarde, sinônimo de covarde. Então não seja covarde, não seja frouxo, né? Não. Somente uma vez, só uma vezinha, né? Só uma vez. Não. Tu te sentirás bem, né? Você vai se sentir bem. Não. Faça agora, né? Faça agora. Faça o quê? Usa a droga que ele está oferecendo aí, né? Hazlo agora. Faça agora. Não. Tens que provar. Não. Não passa nada. Quer dizer, não vai acontecer nada. Não passa nada, não vai acontecer nada. Não. Ó, o demônio, né? Lo estás desejando. Tu estás desejando, né? Tipo, você quer. Eu sei que você quer, né? Lo estás desejando. Não. Diga que sim. Diga que sim. Não, né? O si com acento é o sim do espanhol. Então, a pessoa nega pela última vez aqui, né? Não. Eu vou responder a questão de interpretação com vocês, que vocês fizeram, e depois eu vou voltar no texto para marcar os verbos que estão no imperativo, tá? Para identificar os verbos que estão no imperativo. Posso até deixar vocês tentarem. Vamos aproveitar a atividade, né? Mas vamos responder aqui primeiro a interpretação. Se recorre uma conversação em um grupo de várias pessoas. Você entendeu? Ele está dizendo que se colheu, se pegou uma conversação em um grupo de várias pessoas. É falso. Não é um grupo de várias pessoas. É alguém, é um diálogo. É alguém oferecendo droga e outro negando. Ele usa a segunda pessoa. Tenho algo para ti. Eu tenho algo para ti, ó. Eu tenho uma parada aqui para ti. Não. Bora lá, rapaz. Não, né? Tu vai alucinar. Não, né? Então é o contrário. Fica claro no texto, como a questão diz, fica claro no texto que é entre duas pessoas e não um grupo de várias pessoas. Então a zero, né, ou a letra A, sei lá, é falsa, tá? É falsa. E tem um. El tratamento entre los personajes es informal. O tratamento entre os personagens é informal. Ora, a gente já viu aqui várias vezes eu falar com vocês, ó, tratamento formal e informal. O que é um tratamento informal? É um tratamento íntimo. Quando você trata alguém de tu, pelo primeiro nome. É o contrário da formalidade. A formalidade, em espanhol, tratar alguém de usted, senhor, senhora. Numa situação em que eu não tenho intimidade com o meu interlocutor, então eu não posso tratá-lo de tu ou pelo primeiro nome. Só que aqui ele está dizendo, é formal, né? E aqui ele está falando que é informal, que é o contrário, não é formal. Lógico que é informal. Tem o uso do tu, tem o uso de gíria. Não sejas gagina, não seja galinha. Vem, nombre, né? O uso do tu, o uso de gírias, né? Confirma para mim que é um tratamento, né? Informal, íntimo, né? Então é verdadeiro. 2.
El encuentro se realiza em um lugar conhecido al aire livre. Que interessante. Vou mais uma vez recorrer ao enunciado da questão. No texto fica claro, queda claro, né? Não dá para saber qual é o lugar, qual é o ambiente. Pode vasculhar o texto de novo. Leia o texto. Vocês leram mais de uma vez, né? Eu li com vocês uma vez, vocês leram novamente antes de responder. Aonde é o lugar? É o ar livre? É numa boate? É dentro de casa? Não dá para saber. Não tem isso no texto, né? Não tem isso no texto. Então, se no texto não tem no texto, falso. Um dos personagens é homem, né? Ele fala: "Vem, nombre, não seas gajinha, não seja covarde". Então, é o suficiente para eu dizer, tá? Que um dos personagens, pelo menos para quem se está oferecendo, né? É homem. Então, o item 3 é verdadeiro. Foi assim que vocês fizeram? F, V, F, V. Beleza. Sensacional. Muito bem. Viu? Raul, Marivânia. O pessoal que está acompanhando a aula também respondeu, está respondendo, né? Segunda atividade. Eu quero que você marque, que você tire do texto os verbos que estão no imperativo. Foi o assunto que a gente estudou e está concluindo ele hoje. Eu quero os verbos no imperativo. Então, você vai ler o texto e tirar os verbos no imperativo. O Renan vai marcar para vocês. 2 minutos, Renan, por favor. É, a Marivânia está fazendo uma pergunta no chat. O não ter cortes, Marivânia, é de não cortar a onda, né? Não ter cortes seria mais ou menos não se prive. Ele está usando o verbo cortar aí
em outro sentido, no sentido figurado, vamos chamar assim, né? E não no sentido de mutilar e tal, é de não cortar a onda, não se privar. Ó, não se prive, né? Não ter cortes, né? É nesse sentido, tá? Os verbos que estão no imperativo, que foi o que eu pedi que vocês fizessem agora nesse momento. Eu vou trocar o meu marca-texto, para a cor azul e vou marcar esses verbos. Tenho algo para ti. Aí, ó, vem. Imperativo afirmativo. Hombre. Ó, prueba. Um pouco. Vas a alucinar é futuro. Não te cortes. Ó, não te cortes é imperativo negativo. Não te cortes. Não seas gallina, imperativo negativo. Solo una vez te sentirá, faltou um S aqui, te sentirás bien. Ó, hazlo ahora. Tienes que provar. Não passa nada. Lo estás deseando. Di que sim, né? Mais uma vez nega. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos no imperativo. Entre imperativo afirmativo e imperativo negativo, né? Pronto, né? Foi essa buenos dias, essa atividade que eu tinha pedido aí para vocês, tá? Deixa eu ver o que a gente tem. Posso ir para frente, né? Podemos ir para frente, não é isso? Então, a gente vai continuar trabalhando interpretação de texto. A gente vai, dessa vez, vou trocar o slide, trabalhar esse texto, é um texto maior, né? É um texto maior. E aqui também nós temos questões de VOF, tá? Questões de VOF, tá bom? O título do texto é biografia. Se perguntasse para você o que é uma biografia, você diria o que para a pessoa? Ó, o que é uma biografia? Biografia é a história de vida, da vida de alguém, né? Da vida de alguém. Se escreve um livro contando a história da vida de alguém, né? Sei lá, do Garrincha, que foi jogador de futebol. Há algumas biografias sobre a vida do Garrincha. Recentemente teve uma polêmica sobre uma biografia do Roberto Carlos. A Rita Lee, a cantora, né, ela mesma escreveu uma biografia, aí já é uma autobiografia, que ela mesma escreveu contando, né, sobre a vida dela. Mas é mais comum que alguém escreva sobre a vida da pessoa. Eu acho que o Whindersson Nunes escreveu uma biografia sobre ele agora, não foi, pessoal? Uma autobiografia. Tem uma história assim, mais ou menos, né? Então, uma biografia, ela é a história de vida de alguém. E é o título desse texto, né? É o título desse texto, biografia. E é importante entender isso, porque significa dizer que o que eu vou ler a partir daqui é a história de vida de alguém, né? Deixa eu trocar aqui a cor do meu marca-texto. Chama biografia. E esse texto está aqui porque, igual ao anterior, ele traz alguns verbos no imperativo. E a gente vai fazer esse serviço de ler, interpretar e, na sequência, identificar os verbos no imperativo. A gente está se aproximando do horário do nosso intervalo, tá?
Então a gente tem um intervalinho agora, a hora de você lanchar. Pessoal que está em casa no YouTube, comer aquele cuscuz que guardou do café da manhã, para voltar com energia, para continuar assistindo, né, o restante das aulas. Eu volto depois do intervalo. Renan, eu volto com esse texto, tá? Daqui para frente. Não precisa apagar não, deixa aqui marcado do jeito que tá. Então, bom intervalo para vocês. Até já, são 20 minutos, né? A gente se vê. Até já.